Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Tio Jubi e estou aqui com mais um vídeo. Hoje trago para vocês um vídeo com o Gorjeta The Destroyer sobre a teoria da relatividade. Então, bora pro vídeo. Começando com o que é a teoria da relatividade. De acordo com o livro Cosmos de Carl Sagan, se estivéssemos passeando no agradável condado rural de Toscana por volta de 1890, talvez tivéssemos nos deparado, no caminho de Pavia, com um adolescente de cabelos meio compridos que não tinha completado o curso secundário. Seus professores, na Alemanha, tinham-lhe dito que nunca seria nada na vida, que suas perguntas perturbavam a disciplina, que seria melhor ele deixar a escola. Então o jovem começou a vagar, deliciando-se com a liberdade do norte da Itália, onde podia meditar sobre as matérias muito diferentes dos assuntos a que era obrigado a digerir nas salas de aula prussianas onde imperava uma rígida disciplina. Seu nome era Albert Einstein, e suas meditações mudaram o mundo. Einstein tinha ficado fascinado com o livro de Bernstein, livro popular da ciência natural, uma popularização da ciência que descrevia na primeira página a incrível velocidade da eletricidade através dos fios e a da luz no espaço. Perguntou-se como seria o mundo se pudéssemos viajar em uma onda de luz. Viajar com a velocidade da luz. Que pensamento atraente e mágico para um rapaz caminhando nos campos salpicados e enfeitados pela luz solar. Não podemos dizer se estamos em uma onda de luz se viajarmos nela. Se começarmos na crista da onda, permaneceremos nela e perderemos a noção de que é uma onda. Alguma coisa estranha acontece na velocidade da luz. Quanto mais Einstein pensava sobre o assunto, mais complicado ele se tornava. Os paradoxos pareciam emergir de todos os lados se pudéssemos viajar com a velocidade da luz. Certas ideias tinham sido aceitas como verdadeiras sem uma reflexão cuidadosa. Einstein formulou perguntas simples que poderiam ter sido respondidas séculos antes. Por exemplo, o que queremos dizer quando mencionamos que dois eventos são simultâneos? Imaginemos que estou dirigindo uma bicicleta na sua direção. À medida que me aproximo de um cruzamento, quase colido, assim me parece, com uma carroça. Eu desvio e tento evitar ser atropelado. Pensemos novamente sobre o evento e imaginemos que a carroça e a bicicleta estão ambas se deslocando em uma velocidade próxima à da luz. Se você estiver mais além na estrada, a carroça estará em ângulo reto com a sua linha divisada. Você me vê, pela luz do sol refletida, que se dirige na sua direção. Será que a minha velocidade adicionada à da luz não faria a minha imagem chegar a você consideravelmente antes da imagem da carroça? Será que você não me verá desviando antes de ver a carroça chegar? Poderemos a carroça e eu aproximarmos-nos do cruzamento simultaneamente do meu ponto de vista, mas não do seu? Poderia eu experimentar uma colisão imediata com a carroça, enquanto você talvez me veja desviando do nada e pedalar alegremente em direção à cidade de 20? São perguntas curiosas e sutis. Desafiam o óbvio. Há uma razão para ninguém ter pensado nelas antes de Einstein. Partindo destas perguntas elementares, ele produziu uma reformulação fundamental do mundo, uma revolução na física. Se o mundo deve ser compreendido, teremos que evitar estes paradoxos lógicos quando viajamos em grandes velocidades, existindo certas regras e comandos da natureza que devemos obedecer. Einstein codificou estas regras na teoria da relatividade especial. A luz, refletida ou emitida, de um objeto viaja com a mesma velocidade, independente se o objeto é estacionário ou está se movendo. Não se deve adicionar a sua velocidade à da luz. Também nenhum objeto material pode mover-se mais rapidamente do que a luz. Não se deve viajar na ou além da velocidade da luz. Nada na física evita você de viajar próximo da velocidade da luz se você assim o desejar. 99,9% desta velocidade será ótimo. Não importa quanto você lute, jamais terá o décimo que falta. Para um mundo ser logicamente consistente, deve haver um limite de velocidade cósmica. Por outro lado, você pode atingir a qualquer velocidade desejada adicionando velocidades em uma plataforma móvel. Os europeus, por volta do início do século, geralmente acreditavam em composições privilegiadas de referência, que a cultura e organização política alemã, francesa ou inglesa eram melhores que as dos outros países.
que os europeus eram superiores aos outros povos afortunados o bastante por serem colonizados. A aplicação social e política das ideias de Aristarco e Copérnico eram rejeitadas ou ignoradas. O jovem Einstein rebelou-se contra a noção de composições privilegiadas de referência na física tanto quanto o fez em relação à política. Em um universo repleto de estrelas correndo desordenadamente em todas as direções, não havia nenhum local que estivesse em repouso, nenhum referencial no qual a visão do universo fosse superior às outras. Este é o significado do termo relatividade. A ideia é muito simples, a despeito dos seus adornos mágicos. Na visão do universo, cada local é tão bom quanto qualquer outro. As leis da natureza são idênticas, não importa quem as esteja escrevendo. Se isto é verdadeiro, seria surpreendente se houvesse alguma coisa especial a respeito da nossa localização insignificante no cosmos, então ninguém consegue viajar mais rápido do que a luz. Ouvimos o estado do chicote de couro, porque sua ponta move-se mais rápido do que a velocidade do som, criando uma onda de choque, um pequeno boom sônico. A detonação de um trovão tem uma origem semelhante. Pensava-se que os aviões não pudessem viajar mais rápido do que o som. Hoje o jato supersônico é uma realidade. Mas a barreira da luz é diferente da do som. Não é meramente um problema de engenharia, como o que foi resolvido pelo avião supersônico. É uma lei fundamental da natureza, tão básica quanto a da gravidade. Não há fenômenos em nossa experiência, como o estalo do chicote de couro ou a detonação de um trovão, que sugeriram a possibilidade de viajar no vácuo mais rapidamente do que a luz. Pelo contrário, há uma gama extremamente ampla de experiências, com aceleradores nucleares e relógios atômicos por exemplo, em acordo quantitativo preciso com a relatividade especial. Os problemas da simultaneidade não se aplicam ao som como com a luz porque o som se propaga através de algum meio material, geralmente o ar. A onda de som que nos atinge, quando um amigo nos fala, é o movimento das moléculas do ar. Mas a luz viaja no vácuo. Há restrições em como as moléculas do ar podem se mover que não se aplicam ao vácuo. A luz do sol nos atinge atravessando o espaço vazio existente entre nós, mas não importa o quão cuidadosamente estivermos ouvindo, pois não escutaremos o crepitar das manchas solares ou o trovão dos flares. Pensava-se, antes da relatividade, que a luz se propagava em um meio especial permeado em todo o espaço, chamado éter luminífero. Mas a famosa experiência de Michelson Morley demonstrou que este éter não existe. Algumas vezes ouvimos falar de coisas que viajam mais rápido do que a luz. Ocasionalmente refere-se a algo chamado a velocidade do pensamento, uma noção excepcionalmente tola, já que sabemos que a velocidade dos impulsos dos neurônios em nosso cérebro é quase que a mesma de uma carroça puxada por um burro. Os seres humanos, tendo sido espertos o suficiente para conscientizar-se da relatividade, mostram que sabem pensar bem, mas acho que não podemos jactar-nos sobre a rapidez do pensamento. Os impulsos elétricos em um computador, entretanto, viajam próximo à velocidade da luz. A relatividade especial, totalmente desenvolvida por Einstein em seus 20 e poucos anos, é sustentada por cada experiência feita para testá-la. Talvez amanhã alguém invente uma teoria consistente com tudo o mais que sabemos que envolvem paradoxos, de tal modo como a simultaneidade, evitando as construções de referência privilegiada, e ainda permita uma viagem mais rápida do que a luz. Duvido muito. A proibição de Einstein contra uma viagem destas pode chocar-se com o nosso bom senso. Mas por que confiamos no nosso bom senso? Porque a nossa experiência a 10 km por hora constrangeria as leis da natureza a 300 mil km por segundo? A relatividade estabelece limites sobre até onde os seres humanos poderão ir. Não requer que o universo esteja em perfeita harmonia com a ambição humana. A relatividade especial remove a nossa capacidade de agarrar um caminho para chegar às estrelas, a nave que pode mover-se mais rápido do que a luz. Atormentadoramente sugere um outro método inesperado. Seguindo George Gamow, imaginemos um local onde a velocidade da luz não seja 300 mil km por segundo, mas sim 40 km por hora, realmente cumpridos. Não há castigos por romper as leis da natureza porque não há crimes. A natureza é autorreguladora e arruma os fatos de modo que as proibições são impossíveis de serem transgredidas.
Imaginemos que você esteja se aproximando da velocidade da luz em uma prancha motorizada. A relatividade é rica em frases iniciando-se. Imaginemos, Einstein chamava este tipo de exercício de Gedanken Experiment, um experimento idealizado através do pensamento. À medida que a sua velocidade aumenta, você começa a ver nos cantos os objetos passando. Enquanto você está rigidamente olhando em frente, as coisas que estão atrás de você aparecem dentro do seu campo de visão em evidência. Perto da velocidade da luz, do seu ponto de vista, o mundo parece muito estranho, tudo exprimido dentro de uma pequena janela circular, que permanece à sua frente. Do ponto de vista de um observador parado, a luz refletida por você é vermelha quando você parte e azul quando volta. Se você viajar em direção ao observador a uma velocidade quase igual à da luz, você ficará envolto em uma radiação cromática sobrenatural. Sua emissão infravermelha, geralmente invisível, será desviada para comprimento de ondas menores e visíveis. Você se tornará comprimido na direção do movimento, sua massa aumentará e o tempo diminuirá, uma consequência ofegante de viajar a uma velocidade próxima à da luz chamada dilatação do tempo. Mas do ponto de vista de um observador movendo-se com você, talvez a prancha tenha um segundo assento, não ocorrerá nenhum destes efeitos. Estas previsões peculiares e a princípio perplexas da relatividade especial são verdadeiras no sentido mais profundo de que tudo na ciência é verdade. Dependem do seu movimento relativo, mas são reais e não ilusões de óptica. Podem ser demonstradas pela matemática simples, principalmente pela álgebra elementar e, portanto, entendíveis por qualquer pessoa com alguma instrução. São também consistentes com muitas experiências. Relógios de alta precisão, colocados em aviões, atrasam um pouco comparados a outros estacionários. Aceleradores nucleares são projetados para permitir o aumento da massa em decorrência do aumento da velocidade. Se não forem projetados deste modo, as partículas aceleradas se despedaçariam nas paredes do aparato e pouco haveria para ser feito na física nuclear experimental. Velocidade é a distância dividida pelo tempo. Uma vez que próximo à velocidade da luz, não podemos simplesmente adicionar velocidades, como costumamos fazer no mundo do dia a dia. As noções familiares de espaço e tempo absolutos, independente do seu movimento relativo, devem mudar. Esta é a razão por que você encolhe. Esta é a razão da dilatação do tempo. Viajando a uma velocidade próxima à da luz, você dificilmente envelheceria, mas seus amigos e parentes sofreriam o processo no ritmo normal. Quando você retornasse da sua viagem relativística, que diferença haveria entre seus amigos e você, tendo eles envelhecido décadas e você não? É uma viagem tipo elixir da vida. Em virtude do tempo ficar vagaroso próximo à velocidade da luz, a relatividade especial nos fornece meios de ir até as estrelas. Mas será possível, em termos de engenharia prática, viajar próximo à velocidade da luz? Haverá uma espaçonave execuível. A Toscana não foi somente o caldeirão de alguns dos pensamentos do jovem Albert Einstein. Foi também a casa de outro grande gênio que viveu 400 anos antes, Leonardo da Vinci, que adorava subir as colinas de Toscana e ver o solo de uma grande altura como se estivesse voando como os pássaros. Desenhou as primeiras perspectivas aéreas de paisagens, cidades e fortificações. Entre os muitos interesses e realizações de Leonardo, pintura, escultura, anatomia, geologia, história natural, engenharia civil e militar, ele tinha uma grande paixão: inventar e fabricar uma máquina que pudesse voar. Fez desenhos, construiu modelos e protótipos em tamanho natural, e nenhum deles funcionou. Não existia um engenho suficientemente poderoso e leve. Os projetos, contudo, eram brilhantes e encorajavam os engenheiros que vieram depois. Leonardo ficava deprimido com esses fracassos, mas não era culpa sua. Ele viveu no século XV. Um caso similar ocorreu em 1939, quando um grupo de engenheiros, que se cognominava Sociedade Interplanetária Britânica, desenhou uma nave para levar pessoas à Lua, usando a tecnologia de 1939. Não era idêntica ao desenho da espaçonave Apollo, que realizou exatamente esta missão 3 décadas mais tarde, mas sugeriu que uma missão à Lua poderia um dia ser uma possibilidade prática da engenharia.
Hoje em dia temos esboços preliminares de naves para levar pessoas para as estrelas. Não se imagina que estas espaçonaves saiam diretamente da Terra, mas serão construídas na órbita da Terra, de onde serão lançadas para suas longas viagens interestelares. Uma delas foi chamada Projeto Orion, em homenagem à constelação, um lembrete de que o objetivo da nave é uma estrela. Orion foi projetada para utilizar explosões de bombas de hidrogênio, armas nucleares contra uma placa inerte, cada explosão fazendo um ruído de puff-puff, um imenso motor nuclear de barco no espaço. Orion parece totalmente execuível do ponto de vista da engenharia. Pela sua natureza, teria produzido imensas quantidades de debris radioativos, mas pela missão conscienciosa, ela só os produz no vácuo do espaço interplanetário ou interestelar. A Orion estava sofrendo um desenvolvimento importante nos Estados Unidos até a assinatura de um tratado internacional que proíbe a detonação de armas nucleares no espaço. Para mim é uma grande pena. A nave estelar Orion é o melhor meio que posso imaginar para armas nucleares. O projeto Daedalus é um dos mais recentes da Sociedade Interplanetária Britânica. Supõe a existência de um reator de fusão nuclear, algo muito mais seguro e eficiente do que os projetos de propulsão à fusão. Ainda não temos reatores de fusão, mas são esperados nas próximas décadas. Orion e Daedalus devem viajar a 10% da velocidade da luz. Uma viagem a Alpha Centauro, a 4,3 anos-luz de distância, levará então 43 anos, menos do que a duração de uma vida. Estas naves não podem deslocar-se a uma velocidade próxima à da luz, porque a dilatação de tempo relativística especial torna-se importante. Mesmo com as projeções otimistas no desenvolvimento de nossa tecnologia, não parece provável que Orion e Daedalus, ou cada um deles, seja construído antes da metade do século XXI, embora se quiséssemos, construiríamos a Orion agora. Para viagens além das estrelas mais próximas, algo mais deverá ser feito. Talvez Orion e Daedalus possam ser utilizadas como naves de multigerações, de modo que os que chegarem a um planeta ou a uma outra estrela serão os descendentes remotos daqueles que iniciaram alguns séculos antes. Ou talvez seja encontrado um meio seguro de hibernação para seres humanos, de modo que os viajantes do espaço possam ser congelados e então despertados séculos depois. Estas naves espaciais não relativísticas, tão dispendiosas, parecem relativamente fáceis de serem projetadas, construídas e utilizadas, comparadas às naves estelares que se deslocam a uma velocidade próxima à da luz. Outros sistemas estelares são acessíveis à espécie humana, mas somente após grandes esforços. O voo espacial interestelar rápido, com a velocidade da nave próxima à da luz, é um objetivo não para daqui a 100 anos, mas para 1000 ou 10.000 anos. Mas, a princípio, é possível. Um tipo de jato interestelar foi proposto por R.W. Bussard, que reúne a matéria difusa, principalmente átomos de hidrogênio que flutuam entre as estrelas, acelera-a em uma máquina de fusão e a ejeta pela parte traseira. O hidrogênio pode ser utilizado como combustível e como massa de reação. Mas no espaço há somente cerca de um átomo em cada 10 centímetros cúbicos, volume do tamanho de uma uva. Para o foguete andar, é necessário um coletor frontal de centenas de quilômetros de diâmetro. Quando a nave atingir velocidades relativísticas, os átomos de hidrogênio estarão se movendo em relação à espaçonave próximo à velocidade da luz. Se não forem tomadas as devidas precauções, a espaçonave e seus passageiros ficarão frigidos por esses raios cósmicos induzidos. Uma solução proposta utiliza um laser para retirar os elétrons dos átomos interestelares e torná-los carregados eletricamente enquanto ainda estiverem a alguma distância, e formar um campo eletromagnético extremamente poderoso para afastar os átomos carregados no coletor para longe do resto da espaçonave. É um projeto de engenharia sem precedentes na Terra. Estamos nos referindo a máquinas do tamanho de pequenos mundos. Vamos nos deter por um momento e pensar sobre uma dessas naves. A Terra as atrairá gravitacionalmente com uma certa força, se falharmos em uma experiência como a aceleração. Quando caímos de uma árvore, o que deve ter acontecido a muitos dos nossos ancestrais proto-humanos, nos precipitaremos cada vez mais rápido, aumentando a nossa velocidade da queda 10 metros por segundo, a cada segundo.
Esta aceleração, que caracteriza a força da gravidade que nos atém à superfície da Terra, é chamada 1g, g igual gravidade. Sentimos-nos confortáveis com acelerações de 1g, crescemos com elas. Se vivêssemos em espaçonaves interestelares que acelerassem a 1g, estaríamos em um ambiente perfeitamente natural. Na verdade, a equivalência entre as forças gravitacionais e as que sentiríamos em uma espaçonave acelerando é a principal característica da última teoria da relatividade geral de Einstein. Com uma aceleração contínua de 1g, após um ano no espaço, estaríamos viajando a uma velocidade bem próxima da luz 0,01 km/s. 2. X, 3x10, 7s, igual 3x10, 5 km/s. Suponhamos que esta espaçonave acelere 1g, aproximando-se cada vez mais da velocidade da luz até o meio da viagem. Então ela gira e desacelera a 1g até chegar ao seu destino. Durante a maior parte da viagem a velocidade estaria próxima da luz, e o tempo seria diminuído enormemente. Uma missão com destino próximo, um Sol que talvez possua planetas, é a estrela de Barnard, a cerca de 6 anos-luz. Pode ser atingida em 8 anos, medidos por relógios a bordo da nave. O centro da Via Láctea em 21 anos. A M31, a galáxia de Andrômeda, em 28 anos. Naturalmente as pessoas deixadas na Terra veriam as coisas diferentes. Em vez de 21 anos até o centro da galáxia, mediriam um tempo decorrido de 30.000 anos. Quando chegássemos em casa, poucos dos nossos amigos estariam para nos receber. Em princípio uma viagem destas, somando os pontos decimais para cada vez mais próximos à velocidade da luz, talvez nos permitisse até circunnavegar o universo conhecido em 56 anos no tempo na nave. Retornaríamos em 10 bilhões de anos para achar a Terra como a cinza de um carvão, e o Sol morto. O voo espacial relativístico torna o universo acessível a civilizações adiantadas, mas somente para os que vão na viagem. Parece não haver como fazer a informação voltar ao que ficou para trás de modo mais rápido do que a velocidade da luz. Os projetos Orion, Daedalus e o jato Bussard estão provavelmente mais distantes das espaçonaves interestelares que um dia construiremos do que os modelos de Da Vinci estão dos transportes supersônicos atuais. Se não nos destruirmos, acredito que um dia nos aventuraremos entre as estrelas. Quando todo o nosso sistema solar estiver explorado, os planetas de outras estrelas atrairão nossa atenção. As viagens no tempo e no espaço são conectadas. Podemos viajar mais rápido no espaço somente se viajarmos mais rápido no futuro. Mas, o que dizer do passado? Poderemos retornar ao passado e mudá-lo. Poderemos alterar os eventos e fazê-los diferentes do que relatam os livros de história? Viajamos mais lentamente no futuro durante todo o tempo, no ritmo de um dia a cada dia. Com o voo espacial relativístico poderemos viajar mais rápido no futuro. Muitos físicos acham que a viagem ao passado é impossível. Mesmo se tivéssemos um engenho que viajasse para trás no tempo, dizem eles, seríamos incapazes de alterar alguma coisa. Se você viajasse para o passado e impedisse que os seus pais se encontrassem, então você nunca nasceria, o que seria uma contradição, já que você existe. Como a prova da irracionalidade da 2, como a discussão da simultaneidade na relatividade especial, este é um argumento no qual a premissa é desafiada porque a conclusão parece absurda. Outros físicos propõem que duas histórias alternativas, duas realidades igualmente válidas, podem existir lado a lado, uma que você conhece e uma na qual você nunca nasceu. Talvez o próprio tempo possua muitas dimensões potenciais, a despeito do fato de estarmos condenados a experimentar somente uma delas. Suponhamos que você pudesse retornar ao passado e alterá-lo, persuadindo a rainha Isabel de Castela a não ajudar Cristóvão Colombo, por exemplo. Argumentar-se-ia, então, que você teria dado início a uma sequência diferente de eventos históricos, os quais as pessoas que você deixou para trás em nossa linha de tempo jamais saberiam. Se este tipo de viagem no tempo for possível, todas as alternativas imagináveis na história poderão de algum modo realmente existir. A história consiste, na sua maior parte, de um feixe completo de caminhos profundamente interligados, forças sociais, culturais e econômicas não facilmente desvendadas.
Os incontáveis eventos pequenos, imprevisíveis e casuais que fluíram continuamente muitas vezes não tiveram consequências de longo alcance. Mas alguns, os que ocorreram em conjunturas críticas ou em momentos decisivos, podem alterar o padrão da história. Deve haver casos onde podem ser feitas mudanças profundas com ajustamentos relativamente triviais. Quanto mais anterior no passado for o evento, mais poderosa será a sua influência, porque maior será o braço da alavanca no tempo. O vírus da polio é um micro-organismo diminuto. Encontramos muitos deles todos os dias. Felizmente, só em casos raros um deles nos infecta, causando esta doença terrível. Franklin D. Roosevelt, o 32 presidente dos Estados Unidos, teve polio. Como a doença o invalidou, Roosevelt possuía uma grande compaixão pelos desfavorecidos, ou talvez ela o tenha impelido em sua escalada à procura do sucesso. Se a personalidade de Roosevelt tivesse sido diferente, ou se ele nunca tivesse tido a ambição de ser presidente, a Grande Depressão dos anos 30, a Segunda Guerra Mundial e o desenvolvimento das armas nucleares possivelmente teriam acontecido de modo diferente. O futuro do mundo teria sido outro. Um vírus é uma coisa insignificante, com somente 1/1000 de centímetro de comprimento. É até difícil de ser visto como um ser. Por outro lado, suponhamos que um nosso viajante no tempo tenha persuadido a rainha Isabel de que a geografia de Colombo era falha, que pela estimativa de Eratóstenes da circunferência da Terra, Colombo jamais atingiria a Ásia. Quase que certamente algum outro europeu surgiria após algumas décadas e viajaria para o oeste. Aprimoramentos na navegação, a atração do comércio das especiarias e a competição entre os poderes europeus rivais tornariam a descoberta da América, em torno do ano 1500, inevitável. Naturalmente não haveria uma nação Colômbia, um distrito de Colômbia ou Columbus, Universidade de Colômbia ou Ohio nas Américas. O curso geral da história teria ocorrido quase que igualmente. Para afetar o futuro profundamente, um viajante do tempo teria que provavelmente intervir em alguns eventos escolhidos com cuidado, para alterar o curso da história. É uma deliciosa fantasia explorar esses mundos que nunca existiram. Visitando-os, poderíamos realmente entender como a história se forma. A história poderia se tornar uma ciência experimental. Se um personagem aparentemente chave nunca tivesse vivido, por exemplo, Platão, Paulo, Pedro o Grande, de que forma o mundo seria diferente? Como seria se a tradição científica dos antigos gregos jônicos tivesse sobrevivido e florescido? Teria sido necessário que muitas das forças sociais da época fossem diferentes, incluindo a crença difundida de que a escravidão era natural e correta. E se a luz que apagou no Mediterrâneo Oriental há 2500 anos não tivesse piscado? E se a ciência e o método experimental e a dignidade dos ofícios e das artes mecânicas tivessem prosseguido 2000 anos antes da Revolução Industrial? Como seria se o poder deste novo modo de pensar tivesse sido apreciado de um modo mais geral? Acho que talvez teríamos ganho 10 ou 20 séculos. Talvez as contribuições de Leonardo fossem feitas 1000 anos antes e as de Albert Einstein 500 anos. Nesta outra terra, Leonardo e Einstein naturalmente nunca teriam nascido. Muitas coisas teriam sido diferentes. Em cada ejaculação há centenas de milhões de espermatozoides e somente um pôde fertilizar um óvulo e produzir um membro da geração seguinte de seres humanos. Mas o espermatozoide que vier a fertilizar o ovo dependerá de fatores mínimos e insignificantes, tanto internos como externos. Se qualquer aspecto tivesse ocorrido diferente há 2500 anos, nenhum de nós estaria aqui hoje. Haveria bilhões de outras vidas em nosso lugar. Se o espírito jônico tivesse vencido, penso que nós diferente naturalmente, estaríamos nos aventurando entre as estrelas. Nossas primeiras investidas a Alfa Centauro, estrela de Barnard, Sirius e Tau Ceti já teriam ocorrido. Grandes frotas de transporte interestelar estariam em construção na órbita da Terra, naves de inspeção não tripuladas, naves de carreira, e imensas naves comerciais para lavrar os mares do espaço. Em todas elas haveria símbolos e mensagens. E talvez o símbolo na proa de uma das primeiras naves fosse um dodecaedro, com a inscrição Nave Estelar Theodorus, do planeta Terra. Na linha do tempo do nosso mundo os acontecimentos andaram um pouco mais devagar.
Ainda não estamos prontos para as estrelas, mas talvez em mais 1 ou 2 séculos, quando o sistema solar estiver todo explorado e nós tivermos colocado nosso planeta em ordem, teremos a vontade, os recursos e o conhecimento tecnológico para ir às estrelas. Temos examinado à distância a diversidade de outros sistemas planetários, alguns bem parecidos com o nosso e outros extremamente diferentes. Saberemos quais as estrelas a visitar. Nossas máquinas e descendentes deslizarão pelos anos-luz, proles de Thales e Aristarco, Da Vinci e Einstein. Ainda não temos certeza de quantos sistemas planetários existem, mas eles parecem ser abundantes. Em nossa vizinhança imediata não parece haver um só, mas 4 em um certo sentido. Júpiter, Saturno e Urano, cada um apresenta um sistema de satélites que, em tamanho relativo e disposição das luas, lembram muito os planetas em torno do Sol. A extrapolação das estatísticas das estrelas duplas extremamente desiguais em massa sugere que quase toda estrela solitária como o Sol deve ter companheiros planetários. Ainda não podemos ver diretamente os planetas de outras estrelas, pontos diminutos de luz imensos no brilho de seus sóis locais, mas estamos tornando-nos capazes de detectar a influência gravitacional de um planeta não visto ou de uma estrela não observada. Imaginemos uma estrela com um movimento próprio grande, movendo-se décadas contra o fundo das constelações mais distantes, e com um planeta volumoso, como Júpiter por exemplo, cujo plano orbital está por acaso alinhado em ângulo reto com a nossa linha divisada. Quando o planeta escuro, visto da nossa perspectiva, está à direita da estrela, esta será empurrada um pouco para a direita, e inversamente quando o planeta estiver à sua esquerda. Consequentemente, o caminho da estrela será alterado, ou perturbado, de uma linha reta para uma em ondas. A estrela mais próxima para a qual este método de perturbação gravitacional pode ser aplicado é a de Barnard, a estrela simples mais próxima. As interações complexas das 3 estrelas no sistema Alfa Centauro tornarão muito difícil a busca de um companheiro de pouca massa. Mesmo para a estrela de Barnard, a investigação deve ser cuidadosa, uma procura de deslocamentos microscópicos de posição em chapas fotográficas expostas nos telescópios por décadas. 2 procuras como esta foram feitas para planetas em torno da estrela de Barnard, e ambas foram, em alguns aspectos, bem-sucedidas, envolvendo a presença de 2 ou mais planetas de massa joviana movendo-se em uma órbita, calculado pela terceira lei de Kepler, um tanto mais próximos de sua estrela que Júpiter e Saturno do Sol. Infelizmente os 2 grupos de observações parecem mutuamente incompatíveis. Pode ter sido descoberto um sistema planetário em torno da estrela de Barnard, mas uma demonstração ambígua requer mais estudo. Outros métodos para detectar planetas em torno das estrelas estão em desenvolvimento, incluindo um onde a luz ofuscante de uma estrela é ocultada artificialmente, por meio de um disco de fronte do telescópio, ou utilizando-se o bordo escuro da Lua como um disco, e a luz refletida do planeta, mais escondida pelo brilho de uma estrela próxima, emerge. Nas próximas décadas deveremos ter respostas definitivas sobre quais das 100 estrelas mais próximas possuem grandes companheiros planetários. Nos últimos anos, as observações em infravermelho revelaram inúmeras nuvens provavelmente pré-planetárias, em forma de disco, de gás e poeira em torno de algumas estrelas próximas. Entre mentes, alguns estudos teóricos e estimulantes sugeriram que os sistemas planetários são um lugar comum galáctico. Um conjunto de investigações feitas através do computador examinou a evolução de um disco achatado, que se condensava, de gás e poeira do tipo que se supõe originarem as estrelas e planetas. Pequenas porções de matéria, as primeiras condensações no disco, são injetadas ao acaso na nuvem. As porções acumulam partículas de poeira à medida que se movem. Quando adquirem um tamanho razoável, também atraem, gravitacionalmente, gás, principalmente hidrogênio, para a nuvem. Quando 2 porções que se movem colidem, o programa do computador as une. O processo continua até que todo gás e poeira tenham sido deste modo consumidos. Os resultados dependem das condições iniciais, particularmente da distribuição da densidade do gás e da poeira, e da distância ao centro da nuvem.
Em uma gama de condições iniciais plausíveis, os sistemas planetários são gerados, cerca de 10 planetas terrestres próximos à estrela, jovianos, mais externos, reconhecidamente semelhantes ao nosso. Sob outras circunstâncias não há planetas, só laivos de asteroides, ou poderá haver planetas jovianos próximos à estrela, ou um planeta joviano poderá acumular tanto gás e poeira e se tornar uma estrela, origem de um sistema binário. Ainda é cedo para uma certeza, mas parece que será encontrada uma variedade esplêndida de sistemas planetários na galáxia, e, com grande frequência, todas as estrelas devem provir, supomos, destas nuvens de gás e poeira. Deve haver 100 bilhões de sistemas planetários na galáxia esperando para serem explorados. Nenhum desses mundos será idêntico à Terra. Poucos serão hospitaleiros, a maioria hostil. Muitos serão belíssimos. Em alguns mundos haverá muitos sóis durante o céu diurno, muitas luas ou grandes sistemas anelares de partículas elevando-se de horizonte a horizonte. Algumas luas estarão tão próximas que seu planeta aparecerá imenso nos céus, cobrindo metade dele. E haverá mundos que surgirão, dentro de uma grande nebulosa gasosa, remanescentes de uma estrela ordinária que existiu há algum tempo e agora não existe mais. Em todos estes céus, ricos em constelações distantes e exóticas, haverá uma pálida estrela amarela, talvez dificilmente distinguível a olho nu, mas visível através do telescópio, o lar de uma frota de transportes interestelares explorando esta região mínima da grande Via Láctea. Os temas espaço e tempo são, como vimos, interligados. Mundos e estrelas, como as pessoas, nascem, vivem e morrem. A duração da vida é medida em décadas, a do Sol é 100 milhões de vezes maior. Comparados a uma estrela, somos como moscas, esvanecendo como criaturas efêmeras que vivem suas vidas inteiras no curso de um único dia. Do ponto de vista de uma mosca, um ser humano é um clarão diminuto, uma das milhões de vidas breves bruxuleando tenuamente na superfície de uma esfera estranhamente gelada, anomalamente sólida e exoticamente remota de silicato e ferro. Em todos estes mundos no espaço, há eventos em curso, ocorrências que determinarão seus futuros. E em nosso pequeno planeta, este momento na história é tão profundo como a confrontação dos cientistas jônicos com os místicos, há 2500 anos. O que fazemos com nosso mundo hoje propagar-se-á através dos séculos e influenciará decisivamente o destino de nossos descendentes e seu caminho, se houver, entre as estrelas. Agora, o Gorjeta vai explicar cada dimensão. 1. Antes da primeira dimensão, existe a dimensão 0, que é apenas um ponto. A conexão entre dois pontos forma a primeira dimensão, que é uma reta. Nosso conceito de largura vem dessa conexão entre os pontos. 2. O plano é a segunda dimensão. Para ser bidimensional, um objeto precisa de dois valores numéricos, correspondentes aos nossos conceitos de largura e comprimento, para ser situado, porque ele tem dois eixos. 3. A terceira dimensão é o espaço. Para um objeto, isso significa ganhar profundidade e se tornar tridimensional, ou seja, ser dono de três valores numéricos que o situem: largura, comprimento e profundidade. 4. A quarta dimensão é a duração ou o tempo. Ela é a linha que leva cada ser quadrimensional, como nós, seres humanos, do começo, eu bebê, ao final da existência, eu velhinho. Nós não percebemos essa dimensão, por isso não podemos voltar ou avançar no tempo para ver nossos eus passados e futuros. Explicarei agora sobre Newton e a gravidade. Newton nasceu no dia de Natal de 1642, tão pequeno que sua mãe lhe revelou, anos mais tarde, que tinha sido colocado em uma caneca de quarto. Doente, sentindo-se abandonado pelos pais, briguento, insociável, casto até a sua morte, Isaac Newton foi talvez o maior gênio científico que já viveu. Mesmo quando jovem, nervoso,